Oi, canal, agora estou aqui na casa da minha avó e agora nós estamos aqui fazendo um vídeo do outros likes, os likes dos outros já fez. E inscreve no canal e sempre bate seu dedinho no like. Pum. Gente, confira aí o vídeo novo aí do pastor Antônio Nery. E é isso aí, curta. Depois da vinheta, esse vídeo. Valeu! Então, Tchau! O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6 em diante, diz: E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te, fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. O texto que nós fizemos a leitura é um texto que se encontra em Lucas, porém você também vai encontrar esse mesmo episódio em Mateus, capítulo 12, do verso 9 ao 13. Nós vamos fazer uma leitura daqui a pouquinho também nesses outros textos. Bom, retornando aqui à nossa introdução, nós estamos fazendo a leitura e fizemos a leitura em Lucas. O evangelista Lucas, ele escreve. Os comentaristas nos dizem que Lucas provavelmente, mas isso provavelmente não é certeza, Lucas escreve para os gregos. Ele escreve essa obra para um eminente cidadão. Presumimos que também esse mesmo homem, para quem ele escreveu, deve ter financiado também o escrito de Atos dos Apóstolos. Então, nós temos em Lucas um historiador. Lucas, por ser médico, a sua atenção e o seu foco, vocês vão perceber que o foco de Lucas foi bem diferente do foco de Mateus e o foco de Marcos. Embora o texto seja o mesmo, o assunto é o mesmo, mas para que vocês entendam como que o Espírito Santo usa pessoas de diversas formas, de que forma que o Espírito Santo usou a Lucas para escrever, usou Marcos e usou Mateus no mesmo episódio. Isso é interessante entender a ação sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode usar a cada um de nós dentro dos talentos naturais que eu e você nós temos. Algumas pessoas têm talentos naturais, até mesmo como nós citamos há pouco tempo, algumas pessoas elas têm menos timidez do que outras, são pessoas desinibidas, então são pessoas que têm facilidade em falar em público, geralmente são bons vendedores, e na atual circunstâncias podem ser bons políticos, pessoas que têm habilidade natural para falar em público. Em compensação, as pessoas que são mais tímidas, falar em público é um terror. Tem pessoas que quando sabem que tem que falar em público, elas têm palpitação, até nem dormem direito, porque isso é um desafio para essas pessoas. Então, o perfil psicológico de cada um, ele também vai ser utilizado pelo Espírito Santo. Necessariamente, o Espírito Santo não precisa mudar aquele que é tímido e tornar uma pessoa que não seja tímida. Ele pode usar você na timidez que você tem, pode usar você também na eloquência que você tem, e você vai presenciar isto.
esse episódio fala a respeito de algo que Jesus realizou. E por ser um texto que nós chamamos dos evangelhos sinóticos, que são evangelhos que tratam e reportam o mesmo assunto. Então, da mesma forma que os historiadores falam a respeito de Lucas, os historiadores nos relatam de que os evangelhos, eles partem de uma base comum, e a base comum para os evangelhos é o escrito de Marcos. Então, o escrito mais antigo é o de Marcos, embora na nossa Bíblia coloque o Mateus primeiro que Marcos, mas Marcos é o mais antigo, e Marcos é a base tanto para Mateus quanto para Lucas. João é um evangelho diferente. João não usa a base de Marcos. João tem uma outra finalidade, um outro foco, e nós aqui já tratamos com vocês a respeito disso. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para que, da forma como Lucas, ele coloca o texto, e ele é o único que expressa, por ser médico, Lucas é o único que define que a mão que era atrofiada daquele homem era a mão direita. Vocês vão ler daqui a pouco, juntamente comigo, que Mateus não fala que a mão que era atrofiada era a direita, e nem Marcos, mesmo sendo Marcos o escrito mais antigo, Marcos não cita a mão direita. E agora, trazendo para vocês esse conhecimento um pouquinho mais apurado de como é que nós começamos a compreender a ação do Espírito Santo de Deus e compreender o texto bíblico. Por que a gente consegue sacar algumas coisas que outras pessoas não enxergam? Isto, enxergar um pouco além, tem a ver com o que o Espírito Santo nos concede. O Espírito Santo nos dá, o Espírito Santo nos faz entender, e essa ação, ela vem do alto. Então, o Espírito Santo, ele faz com que eu, que tenha essa prerrogativa de falar em público, consiga entender e vislumbrar alguns textos que, às vezes, as pessoas passam, olham para o mesmo texto e não enxergam as coisas que, provavelmente, eu enxergo e outros pregadores também. Por quê? Porque o Espírito Santo chamou alguns de nós para sermos ministradores. Então, se o Espírito Santo te chama para ser alguém que vai ministrar a palavra, ele, o Espírito Santo, se encarrega de trabalhar na tua vida, de te dar essas habilidades. O Espírito Santo usa Lucas. Lucas diz que era a mão direita do homem, que era a mão que era atrofiada. Essa atrofia pode ter sido atrofia por alguma doença hereditária, pode ter sido algum acidente que ele sofreu. No mundo antigo, não existiam ortopedistas como no mundo moderno. No mundo moderno, se alguém sofre uma fratura, vai direto para o ortopedista. Se a fratura é uma fratura exposta, vai ser necessário uma cirurgia, vai ser necessário colocar uma placa de titânio. Se uma pessoa tem um entorse, o médico ortopedista, ele consegue reduzir um entorse, ele consegue reduzir uma fratura, porque ele tem habilidade para isso. Mas no mundo antigo, quando alguém sofria uma fratura, não existia um conhecimento suficiente para reduzir uma fratura. Então, algumas pessoas poderiam ter sofrido fraturas, e por não existir uma medicina tão moderna, a pessoa ficaria com aquele braço atrofiado por causa de uma fratura. Poderia ser também uma patologia inflamatória, poderia ser também uma outra enfermidade, que é a artrite reumatoide, que também causa essa deformidade. Certo é que o nosso autor nos informa que era a mão direita. E qual a importância dele informar que era a mão direita? No mundo antigo, no mundo oriental, a mão direita é a mão com que as pessoas tocavam no alimento. No mundo antigo e na Ásia, até nos dias atuais, quando alguém é convidado para comer na casa de outra pessoa, eles não sentam numa mesa como nós ocidentais. Eles sentam no chão, colocam um tapete no chão, colocam as bandejas, e a comida, ela é oferecida, e as pessoas pegam e misturam com a mão direita, fazem um bolo e colocam na sua boca. Quando alguém
que tinha a mão direita atrofiada, significava dizer que aquela pessoa, tudo o que ele tinha que fazer com a mão esquerda. E para o mundo oriental, na Ásia, a mão esquerda é chamada mão contaminada, é a mão impura. Ninguém cumprimenta nenhuma pessoa no Oriente Médio com a mão esquerda. E muito menos alguém pode comer com a mão esquerda, porque é a mão com que a pessoa vai ao banheiro e se limpa. No Oriente Médio, no mundo da Ásia, ninguém se limpa com a mão direita. Eles se limpam com a mão esquerda, porque é a mão contaminada. Então entenda como era o prejuízo emocional daquele homem. Ele tinha a mão direita atrofiada, então tudo que ele tinha que fazer era com a mão esquerda, e a mão esquerda era a mão contaminada. Então ninguém comeria no mesmo prato que aquele homem comesse. Quando ele tinha que se alimentar, o prato dele era separado. E no mundo oriental, quando alguém come separado, não come no mesmo prato, isto é um grande prejuízo emocional, porque denota que aquela pessoa é imunda. No mundo antigo, todos colocam a mão no prato, mas a mão é a mão direita. Por isso que Lucas, o único que disse que aquele homem tinha a mão atrofiada e era a mão direita. Agora, para mostrar para vocês isso que eu estou citando, ponha o texto de Mateus, por favor. Mateus 12, versículo 9 ao 13. O texto já está aí. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada ou atrofiada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogavam dizendo: é lícito curar no sábado? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, lícito fazer bem nos sábados? Então disse aquele homem: estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Vocês acompanharam o texto comigo? Veja que o texto de Mateus, ele cita algo que no texto de Lucas não cita. Por quê? Mateus cita uma frase: se cair uma ovelha num buraco, ou seja, qualquer daqueles ouvintes que ali estivessem, seriam pessoas habituadas, algumas a cuidarem de ovelhas, mesmo que não cuidassem, era comum se conhecer o trato dos animais. E então a frase de Jesus foi: se caindo uma ovelha no buraco no sábado, qual seria dos que aqui estão presentes não tiraria a sua ovelha do buraco? Essa colocação, a resposta seria: todos tirariam a ovelha do buraco, porque ninguém deixaria a ovelha morrer por ser um sábado. Então Jesus está questionando, mas quem está escrevendo isto é Mateus. Percebam que Lucas não cita nada de ovelha cair no buraco. Por quê? Porque Lucas escreve para os gregos. Lucas escreve para alguém que não estava habituado a lidar com ovelhas. Lucas escreve para alguém que, sabendo do conhecimento do mundo oriental, Lucas cita que a mão do homem era direita. Então, para os leitores de Lucas, o fato de ser a mão direita era algo extremamente importante. Para os leitores de Mateus, o fato de Jesus usar e fazer uma analogia com a ovelha cair num buraco e alguém tirar, fazia sentido para um judeu. Então, Mateus escreve aos judeus. Perceba que o texto muda algumas coisas. A essência é a mesma, mas o foco é diferente. Porque quem escreve Mateus escreve para os judeus. Lucas escreve para os gregos. E nós vamos ler daqui a pouco Marcos. Marcos não cita nada de ovelha. Marcos não cita nada da mão direita, porque os leitores de Marcos não interessaria para eles uma ovelha cair no buraco. Não interessaria para os leitores de Marcos ser a mão direita ou ser a mão esquerda.
Então percebam que o Senhor pode nos usar de diversas formas, como o Espírito Santo usou esses autores no mundo antigo, e essa palavra chega até nós para mostrar que o Senhor pode e age de diversas formas. As ações do Senhor não vão depender exclusivamente de qual seja o local, qual seja o tempo, qual seja o período, quem quer que seja, o Espírito Santo ele vai agir, porque o Espírito Santo tem domínio sobre as coisas. Deus tem domínio sobre todas as coisas, e quando o cristão aprende isto, você vai entender que o Senhor está aonde você está. Não é o lugar X, não é o lugar Y que é mais abençoado ou menos abençoado. O Espírito Santo vai agir de conformidade com a fé daquele que crê. Jesus chamou o homem no centro e disse para o homem: estende a tua mão. Percebam que nesse texto, a grande maioria das pessoas, quando você lê os textos onde Jesus faz curas miraculosas, as pessoas procuram Jesus, as pessoas se jogavam em cima de Jesus, as pessoas tocavam em Jesus, as pessoas procuravam de todos os meios alcançar algo de Jesus, mas nesse texto não diz que aquele homem pediu algo para Jesus. O texto não diz que aquele homem implorou para Jesus o curar. O texto não diz que aquele homem estava ali apenas para ser curado. O texto nos diz que Jesus chamou e Jesus mandou ele estender as mãos. Como Jesus é maravilhoso, irmãos. Sabe o que isso nos dá a entender? O que acontece na vida de muitas pessoas, já aconteceu na minha, provavelmente deve ter acontecido na tua. Existem muitas coisas que o Senhor nos dá livramento, muitas enfermidades que você nem tinha ideia de que tinha, o Senhor já entrou com providência na tua vida e você nem tomou ciência disso. Deus é tão bom que Ele nos livra de acidentes, você está numa situação que você nem se apercebeu, mas o Senhor já te livrou muitas vezes, o Senhor já te curou de enfermidades e você nem tem ideia das bênçãos que Deus te deu. Aquele homem, eu presumo que ele foi para a sinagoga como qualquer um judeu que iria para a sinagoga para estar ali ouvindo a palavra. Porque as pessoas que procuravam cura, elas não iam para a sinagoga, elas procuravam Jesus nos campos, elas procuravam Jesus nos vales, aonde quer que Jesus estivesse, elas iam. Por que ele não procurou Jesus na sinagoga? Porque na sinagoga não era o lugar onde Jesus realizava curas. Não era comum realizar cura no sábado e muito menos na sinagoga. Então percebam que Jesus fez isto com uma intenção. A intenção de Jesus era realmente provocar os fariseus. A intenção de Jesus era fazer com que aqueles homens que ali estavam prestando atenção no Senhor Jesus ficassem irritados com a ação de Jesus. E Jesus fez uma obra extraordinária na vida de alguém que nem pediu, porque ele tinha uma intenção. E a intenção de Jesus, ela ocorreu. O fato ocorreu que aqueles homens saíram dali, saíram furiosos, porque Jesus realizou uma cura no sábado. Eles não ficaram maravilhados de ver alguém com a mão atrofiada ficar curado. Eles não ficaram maravilhados de ver um milagre extraordinário que eu e você provavelmente ficaríamos atônitos de ver alguém com uma mão atrofiada, essa mão ser restaurada, uma coisa extraordinária, irmãos. É muito fácil alguém no meio evangélico, que a gente conhece muito bem, as pessoas até profetizarem uma cura, alguém aqui no nosso meio está com dor de cabeça, alguém está com isso, aquilo, outro, como é comum no meio evangélico. E essas curas de algo que você nem sabia que tinha, é fácil. Agora, se entrar alguém no nosso meio que é cego, e ele sair daqui enxergando, não tem como não dizer que é um milagre. Se uma pessoa entra com a perna atrofiada e sai andando, isso é extraordinário. Com o braço atrofiado e sai movimentando o braço, isso é magnífico. Eu já testemunhei isso e serve para vocês o que eu vou falar hoje. A minha mãe tinha um problema no braço direito, ela sofreu uma lesão no braço, o médico disse que para ela só cirurgia.
A minha mãe chorava de muitas dores que ela sentia no braço, ela não conseguia nem pentear o cabelo. E em um certo culto, o meu cunhado, que é pastor, orou pela minha mãe no culto, colocou as mãos sobre ela, orou. A minha mãe foi para casa, no dia seguinte a minha mãe penteando o cabelo, sossegada, cantando, quando ela se deu por conta que ela havia sido curada na noite anterior. Um milagre aconteceu, eu vi, porque na área em que eu trabalho, eu fiz o exame do braço da minha mãe, e eu vi a lesão, embora eu não seja médico, mas dentro da área de radiologia, quem trabalha há mais de 30 anos conhece imagem, então eu estou habituado a ver imagens, e aquilo que eu vi no braço da minha mãe, desapareceu. Eram calcificações em cima do tendão, aquilo era necessário uma cirurgia e desapareceu. A minha mãe estava penteando o cabelo, a minha mãe dando glória a Deus. Na semana seguinte, a minha mãe estava lá, louvando ao Senhor, balançando o braço, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que opera milagres. Não é um Deus que ficou lá no passado como se ele fosse impedido de realizar. Ele é o mesmo poderoso Deus que realiza milagres, realiza obras extraordinárias. Eu creio nisso. É por isso que nós aqui glorificamos, exaltamos o Senhor. Por quê? Porque Deus realiza milagres na minha vida. Deus me curou. Eu já contei aqui para vocês, né? Hoje eu não vou contar novamente. Mas o Senhor me curou de uma enfermidade terrível. Quando aconteceu, eu nem tinha ideia da gravidade do que aconteceu comigo. Como eu digo para vocês, o Senhor age e você nem se tem por atento a isso. E o Senhor está agindo nesse exato momento, porque eu creio na ação poderosa do meu Deus, eu creio no poder extraordinário do Senhor. A minha mãe não foi curada só disso, a minha mãe foi curada de câncer no estômago. Deus curou instantaneamente essa cura, ela sentiu na hora, e Deus a libertou dessa enfermidade. A minha mãe também foi muito usada por Deus para trazer cura para a vida de outras pessoas. Ela foi uma mulher de fé, já não está mais conosco, está na glória, isso é muito bom para ela, não é para mim que sinto falta dela, mas para ela é maravilhoso, porque ela está nos braços do Senhor. O que eu digo para você, amado irmão, irmã, que está aqui conosco, creia nesse Senhor que é sensível. Jesus é extremamente sensível à carência humana. Por ele ter sido homem, por ele ter vivido aqui nessa terra, por ele ter passado por situações, ele mesmo sentiu dores, ele sentiu aperto, Jesus sentiu aflição, Jesus teve febre, ele sofreu, então ele pode interceder por você, ele pode interceder por mim. Por quê? Porque ele foi homem. E agora ele é glorioso, mas ele foi homem, então por isso que ele disse, tudo que pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Então, é isso que nós temos feito. E como nesse texto, que o homem da mão que estava ressequida, a linguagem da Bíblia Almeida é mirrada, mas o termo certo é atrofiada, esse é o termo correto. Eu quero ler com vocês em Marcos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Marcos 3, versículo 1. E outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E estavam observando se o curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam.
O texto de Mateus não fala de herodianos, e nem fala que Jesus olhou com indignação. O texto de Lucas não fala de herodianos, e nem fala que Jesus olhou com indignação. Mas o texto de Marcos, ele fala que quando Jesus disse aquilo, ele olhou com indignação, condoendo-se da dureza do coração daqueles homens. Quem diz isto? É Marcos, porque Marcos escreve provavelmente aos romanos. Então o assunto de Marcos era mostrar que Jesus estava ciente de que aqueles homens eram homens de coração duro. Eles eram homens endurecidos. E quem eram esses homens endurecidos? O único que cita esse grupo de homens é Marcos. Ele diz os herodianos. Quem eram os herodianos? Os herodianos eram pessoas que participavam do governo de Herodes. Eram homens que faziam parte, provavelmente alguns dos oficiais. Então, o único que fala isso é Marcos, porque quem iria ler Marcos iria entender que essas pessoas eram pessoas que estavam apenas focadas na política e no seu bem pessoal, que não estavam nem aí com a vida dos outros. E quem interessaria por um assunto como este? Não um judeu tradicional, muito menos um grego, mas um romano, ele ia se interessar por esse Jesus. Então perceba como o Espírito Santo tratou o mesmo texto, dependendo da visão para quem o texto foi indicado, teria uma repercussão. Então, quando nós pregamos aqui, irmãos, cada um de vocês vai colher aquilo que é bom para você. De repente eu falo aqui meia hora, mas você pegou apenas 2 minutos da minha fala, que foi produtivo para a tua vida. Para outros pegou o início, e assim o Espírito Santo vai agindo de diversas formas. É dessa forma que o Espírito Santo, através dos séculos, tem atraído a atenção de homens e mulheres, e às vezes homens com um coração tão duro, homens tão maus, tão perversos, mas o Espírito Santo toca nesses homens, o Espírito Santo muda a conduta desses homens, e transforma. Por quê? Porque o Espírito Santo conhece a natureza humana. Muitas pessoas só foram ser salvas quando estavam na prisão. No Brasil tem o maior número de homens encarcerados, mas em todas as penitenciárias do Brasil existem grupos grandes de evangélicos, existem grupos grandes de homens que são transformados lá dentro da penitenciária. Se tivesse fora, talvez não ouviria a palavra da verdade, mas estão presos, mas e lá, mesmo presos, eles foram libertos pelo poder do Espírito Santo. Então entenda que o Espírito Santo age do jeito que ele quer, da maneira que ele acha melhor. Então, para alguns homens, infelizmente, foram ouvir a palavra de Deus dentro da penitenciária. Para outros, não foi necessário nada disto. Alguns são chamados desde a infância. Alguns servem ao Senhor desde que nasceram, isso é maravilhoso. Outros vão servir ao Senhor Jesus quase no fim da vida, no último segundo da vida. Eu tenho um tio que faleceu, ele era da Umbanda, do Candomblé. Esse meu tio era muito resistente à palavra de Deus, mas ele teve câncer do pâncreas. E no dia que eu fui visitar meu tio no hospital, eu falei de Jesus para ele e ele aceitou Jesus. Na semana seguinte ele havia morrido. Ele não serviu ao Senhor como deveria, mas ele aceitou Jesus no último instante. Então, assim como diz a palavra, alguns são chamados e logo são arrebatados desse mundo, outros são chamados na infância e vivem a vida inteira louvando ao Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Esse meu tio não teve o privilégio de cantar, louvar a Deus, ele não fez nada para a obra do Senhor, mas foi salvo. Glória a Deus por isso. Agora, se você foi chamado na infância, então você tem muito mais vantagem, porque você pode louvar o Senhor até a sua velhice. Então isso você pode produzir muito fruto de arrependimento. Então entenda que o projeto do Senhor não é igual para todo mundo. A obra e a realização de milagres também não é igual para todos. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor, Ele tem misericórdia de nós. E Ele age pela bondade, pela infinita graça que Ele tem. Então guarde essa palavra no teu coração. Saiba que o Senhor, Ele atua de diversas formas, Ele faz tudo com um propósito, entenda isso, tudo tem um propósito. Por isso que eu li 3 textos, e cada texto, o Espírito Santo induziu o escritor a um propósito, e o propósito de Jesus foi o mesmo.
O propósito dele era chamar a atenção dos fariseus, dos herodianos, e ele chamou. E para isso ele curou uma pessoa no meio daquele grupo. A intenção ele realizou, e por causa da intenção dele alguém foi curado. E Lucas nos diz que aquele homem que tinha a mão direita, que era a mão que é considerada a mão limpa, foi restituída, não somente a mão daquele homem, mas a dignidade daquele homem foi restituída, porque a partir daquele momento ele podia agora colocar a mão no prato junto com a sua família, aonde quer que ele fosse convidado, ele não ia mais receber um prato separado, agora, a partir do momento que Jesus encontrou ele agora foi restaurado, e Jesus restaura a nossa vida, Jesus restaura a tua dignidade, Jesus restaura casamento, Jesus restaura a saúde, Jesus é restaurador. Isso que é maravilhoso. Servir a um Jesus que restaura a nossa vida. Então, se há necessidade de alguma restauração, e você tem pedido isso ao Senhor, hoje é noite oportuna de restauração na tua vida. Você crê? Eu creio, e quero orar com você. Então, essa é a palavra do Senhor para o teu coração. Again on the track.